detalhes para vocês. Rodrigo Matos, o que está acontecendo? Lá na França, o croissant tá ficando meio esquisito, está passando do ponto? A, Conta para a nós. manteiga do croissant, né, tá passando não tá descendo É, muito bem, não. e ela fica meio pegajosa assim na língua, é porque não está fresca, não. Pois é. Então, como a gente vê essas saídas, né, do fim do ano, a gente já vinha falando disso há muito tempo, né, que as finanças do Lyon iam afetar o Botafogo, e é o que aconteceu de fato, né. A gente está vendo, inclusive, hoje uma crise relacionada ao atraso de pagamento da prêmio da Libertadores, né, o clube teve até que se manifestar, os jogadores aí estão ameaçando não ir, se apresentar. Mas, assim, o que está acontecendo em relação a essas transações do Botafogo com o Lyon, desde que começou? O Textor já falou que ele considera que as finanças dos clubes são todas unidas. Ele vai administrando de acordo com o que precisa botar mais dinheiro em um e mais dinheiro em outro. E aí a gente vê por essas transações. Inclusive, vou falar algumas aqui que depois eu peguei depois que já tinha sido feito a arte. O Jefil foi vendido por 10 milhões de euros do Botafogo para o Lyon. Aí ele passa um ano lá, depois volta em um empréstimo sem custos para o Botafogo, passa um ano na reserva do Botafogo e o Botafogo recompra ele por 5,3 milhões de euros. Aí eu te pergunto, é, tem justificativa esportiva essa recompra de 5 milhões de um jogador que estava na reserva e não estava rendendo? A gente pode discutir aqui, mas é uma transação que parece se justificar muito mais pelo trânsito financeiro entre o Botafogo e o Lyon do que outra coisa, né? O Thiago Almada é comprado por 22 milhões de dólares para o Botafogo, já com a promessa para ele de que fosse ao Lyon. Ele ainda não se transferiu para o Lyon, as pessoas estão todas dizendo como se fosse, não está registrado lá na página da Ligue 1 como registro de transferência, até agora, pelo menos, e o Lyon está submetido a uma, não é bem um transfer ban, porque não é da FIFA, mas é uma negativa, um veto a ele poder recrutar, né? Que o Textor está tentando, digamos assim, reverter agora nesse processo. Mas a ideia era que ele fosse emprestado de graça. Então, um jogador de 22 milhões de dólares, depois é emprestado de graça por 22 milhões de dólares. Dois jogadores foram para o Lyon anteriormente vendidos, lá atrás, Lucas Perry e Adrielson. Fui vendo os documentos do Lyon, os preços dele foram entre 4 milhões de euros cada um. Eram jogadores, na época, o Perry tinha sido convocado para a seleção, né? Aqui se falou exatamente que eram preços baixos, né? Qual é a questão disso aí? Ele falou assim, mas os clubes são do mesmo grupo e tal. A questão é que existe um fair play financeiro na França. Esse fair play estabelece um limite de gastos e para os clubes não terem buracos dentro dessas suas contas. O Lyon está sob escrutínio e rebaixado provisoriamente justamente porque ele estourou as contratações dele no meio do ano, gastou 130 milhões de euros, mais ou menos, e aí com isso aumentou a dívida, enfim, aí tem que ajeitar as contas, é isso que ele vai ter que fazer até o fim para não ser rebaixado. O que ele precisa agora? De contratação sem ter custo. E aí é bancado por um outro clube do grupo que compra o jogador caro e empresta de graça posteriormente, ou vende barato. Eu fui falar com gente na França, clubes que estão jogando contra o Lyon, e todo mundo já está percebendo que você tem um outro clube contratando e repassando para o Lyon de graça ou por preços reduzidos. Se você tem um limite de gasto e um clube está gastando fora da liga dele, mas o jogador entra e joga, você está. Para que você tem fair play financeiro se tiver isso? E aí a apuração que eu tive é que os clubes que estão concorrendo contra o Lyon, lembrando, o Lyon está disputando a vaga da Champions League, está em quinto agora, salvo engano, Sim. estão irritados porque, olha, estão vendo que alguém está burlando a regra. E tem uma questão que, se isso se continuar, tem outras MCOs, né, que a gente chama grupos de clubes dentro da França. Se for permitido ao Textor fazer esse tipo de operação, por que os outros não vão começar a fazer? Começa a contratar o jogador no outro time da filial e manda de graça para o time da França. E aí, fair play financeiro acabou, né? Todo mundo que tem grupo não precisa É. mais seguir regra nenhuma, né? Então, O é esse Bezerra da movimento. Silva, Como é que o é, Bezerra malandro? da Silva é malandro, mané é mané. Então vamos com calma.
Entendeu? Tem uma outra Fala coisa, aí. né? O São Paulo está se acertando agora com o Botafogo, uma discussão de um ano, que é o Lucas Perry. Porque justamente por essa conta que o Rodrigo está dizendo, o São Paulo tem o direito do clube formador. Aí o Botafogo vai lá e diz que a venda do Lucas Perry foi por zero. Então ele tem que pagar zero. Não foi zero o Lucas Perry, mas assim, o dinheiro Não, está aqui, pequeno. PVC, 4,1 milhões de euros. É o que está registrado no balanço do Lyon que eu li agora. Então é Aí bem seguro esse dado, né? o São Paulo tem ali 2,5%. Se são 30 milhões, o São Paulo tem um outro dinheiro para receber. Se são 10 milhões, o PR não vale 20 milhões, ok. Mas também não vale só 4 milhões e 100. O São Paulo discutiu isso por mais de um ano com o Botafogo. Porque agora está chegando a um acordo com o Botafogo para o Botafogo passar um dinheiro mais equivalente ao que valia o Lucas Perry. Porque você registra por 4 milhões e 100 e você vai passar o equivalente de direito de clube formador para o clube formador. Então você está burlando o fair play na França e está trapaceando, entre aspas, o clube aqui no Brasil. Outra coisa, o Fluminense não vai falar isso publicamente agora, mas o Fluminense foi consultar o Ginese sobre o direito de clube formador da venda do Matheus Martins, da Udinese para o Botafogo. Ô, Udinese, vem cá, cadê o meu dinheiro? Aí o Ginese respondeu, mas eu não recebi do Botafogo, como é que eu vou pagar você? Que é o que está acontecendo hoje, né? Sim, estamos discutindo um dia em que se discutiu arduamente se o Botafogo ficou devendo 13º, férias e premiação, e o Botafogo respondeu que está devendo só premiação. Mas tem muita gente reclamando do Botafogo que está devendo dinheiro. Luiz Castro, Bruno Lage, dizem que o Botafogo ainda está devendo dinheiro. O nosso colega Bruno Andrade já tinha publicado uma informação sobre isso, né? Que tinha algumas coisas. No passado eu publiquei uma informação sobre os agentes que também não recebiam as comissões nas transações. Mas a questão dessa é que hoje você não tem uma regra da FIFA para esse tipo de grupo de clubes. Não tem uma regra geral, que a FIFA controla as transferências. É uma lacuna hoje em dia na legislação. Eu fui procurar outros. Então, mas A UEFA, por exemplo, tem uma previsão ali, só para complementar, Mafini, tem uma previsão de valor justo pela transferência. Só que ela não regula a transferência necessariamente, ela não vai bloquear uma transferência. Quanto Então, custa o pãozinho? como que se estabelece? Como que se estabelece isso? Eu não sei se você lembra, a gente falou aqui sobre isso. O Bahia, por exemplo, tem uma política disso. Ele põe um terceiro para avaliar. Para avaliar qual o valor quando você tem uma transação dos dois clubes do grupo. Porque senão vai causando essas distorções. Porque o mercado de transferências não pode ser assim, eu decidi que, como são dois clubes iguais, eu decido aqui o preço e aí quem tem lá para ganhar, que se dane. Né? Quem tem para ganhar uma fatia dessa negociação. o que eu queria colocar aqui para vocês é o que nós, enquanto Brasil, em termos de lei da SAF, podemos fazer para impedir esse tipo de situação. Nada. Não, mas vamos por partes. Aí eu vou entrar num negócio, o Rodrigo pode perfeitamente discordar de mim. A gente, às vezes, está colocando toda a culpa na SAF. E não é culpa da SAF. Né? Vamos voltar lá nos anos 90. Não havia o que a gente chama hoje de MCO, multiclubs, ownerships, multiclubes, proprietários de multiclubes. Mas havia um período em que a Parmalat era sócia do Palmeiras, do Peñarol, do Boca Juniors, do Videoton, da Umbria, do Benfica e do Parma. E ela pegava o Alex e mandava para o Parma. Esse problema ele não se expandiu porque o processo da Parmalat morreu quando a Parmalat quebrou. Podia ter esse problema que está vendo hoje. E veja, em 2005, nem o Benfica era SAD. Então não é um ponto da SAF. SAF, vai ter SAF que vai quebrar, vai ter SAF que vai ser um sucesso, vai ter SAF que vai ser campeã e que depois vai ser rebaixada, vai ter SAF que vai ser rebaixada e depois vai ser vendida e vai se recuperar, como na Espanha, como em Portugal. Isso vai acontecer, esse sobe e desce que também existe entre os clubes. A questão dessa legislação dos multiclubes ownerships, dos MCOs, é uma coisa que tem que ser disciplinada globalmente.
Então, não é a lei da SAF que tem que resolver isso. Porque nós estamos falando de um processo em que o Botafogo vende um jogador para o Lyon e diz que o jogador vale 0 ou vale 4, quando na verdade ele vale 12. Então, quem tem que conseguir disciplinar isso de alguma forma, e não é fácil disciplinar, e é uma coisa que poderia ter acontecido há 30 anos, mas que está acontecendo agora, é a FIFA que tem que conseguir criar alguma regra, e a UEFA, e a Conmebol, para os multiclubes ownerships, não para SAFs. Não, Esse é concordo plenamente você com tem isso. você tem um medidor que é o transfer market, que pode não ser tão real assim, mas, enfim, talvez as entidades tenham que criar com critérios um medidor para, com critérios, avaliar os valores, né? Acho que poderia ser por aí, né, Rodrigo? Já existe esse conceito no mercado do valor justo. É isso que eu estou falando. Na legislação de licenciamento de clubes da UEFA, por exemplo, é citado como questão do valor justo que você tem pela transferência. E muito se fala que, já dentro de MCOs, que funcionam de uma outra forma, de que você tenha esse critério de valor justo para você fazer alguma medição do que vai valer aquele jogador. Porque senão o jogador vira um ativo financeiro. Você pode ficar jogando dinheiro para lá e para cá, justificando com a transação do jogador. Futebol não é para isso. Né? A transação de jogador é para justificativa esportiva. Olha, esse jogador vale tanto. Claro, vai ter assim, e o Fabrício Bruno vale X ou Y, sabe? Sei lá, essas discussões de torcedor às vezes. Claro que vai ter alguma variação, mas não pode ser uma distorção muito grande. Você comprar um jogador por 22 milhões de dólares e emprestar ele de graça para outro clube. Tá claro aqui que tem uma questão, né? Hoje, a lei que está, o lugar que está em escrutínio é na França, porque tem uma lei lá de fair play. Eles vão ter que analisar se de alguma forma isso burla ou não a lei, mas está claro que o Lyon está ganhando uma vantagem financeira ali em relação aos outros clubes a botar jogador de graça quando ele hoje está com dificuldade de contratar. Então, o clube que ameaçado de rebaixamento vai ganhar um jogador de 22 milhões de dólares de graça. Pois é, essa é uma ótima discussão e a gente segue no pé desta conversa, dessa discussão globalizada a respeito do tema. Você que está no YouTube, deixa aí a sua opinião. Você que está com a gente na TV UOL, fique conosco. Temos outros temas, a dívida do Galo que subiu e também o Flamengo vai faltar dinheiro aí porque foram proibidas as vendas das cadeiras cativas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parada, a gente segue na volta com o próximo tema. Eu fico com a turma no YouTube que tem umas mensagens divertidas, interessantes, eu diria. Vamos lá. Então é isso. Aqui no YouTube, a galera falando o seguinte: só o Passos dizendo, não tem autoridade fiscal no Brasil para fiscalizar essas transações nebulosas. Cadê o COAF? Não é evasão de divisas? Confesso, PVC, que aí é uma coisa que eu não sei, acho que não, né? O COAF tem alguma coisa a ver com isso? Talvez até tenha, mas ele tem que discutir o FOAF da França também. Porque nós estamos falando desse Certo. mundo que o jogador sai do Brasil e vai para a França, assim como sai da França e vem para o Brasil. É uma coisa que é muito doida. O Rodrigo acabou de dar o exemplo do Almada. É um exemplo muito bom, porque o Almada é o jogador mais caro já contratado por um clube brasileiro. Só que ele foi contratado por um clube brasileiro e jogou 6 meses e foi para a França. Na prática, a gente sabe que ele não foi contratado Ainda por não um clube foi, né? brasileiro. Ainda não Exatamente, foi, né, está indo para a PVC? França. Teoricamente, está indo Não, para a porque França. isso é uma coisa É. curiosa, né? Ele, no meio de dezembro, ele disse: Ó, acabou, Botafogo legal, não sei o quê, tô indo para o Lyon. Até agora, não apareceu no elenco do Lyon, não está registrado na Ligue 1. Que agora? Ele está uns 20 dias aí no limbo, o Almada, né? Ninguém sabe o que está acontecendo com ele. A gente sabe que o Textor está tentando reverter a questão da possibilidade de registro, mas foi curioso, né? Porque ele se despediu e ele não foi para o Lyon até agora. E você viu o Tá caso do bom. Dani Olmo, Deixa né? eu. A bomba da semana foi o Dani Olmo, que acabou sendo liberado. Pois O é. Dani Olmo não podia ser inscrito no segundo semestre do Campeonato Espanhol. Vamos lá.